Pedro, quero te agradecer muito, viu? Obrigado por esse tempo aqui que você está dedicado pro meu canal, viu? Muito obrigado mesmo, para mim é uma honra estar fazendo esse vídeo aqui com você. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado a todos que estão aí do outro lado da tela nos assistindo também. Vamos que vamos. Muito obrigado. Pedro, queria que você falasse um pouquinho do início da sua conexão, assim, né? Da escrita com a música. Quando que isso começou a criar essa harmonia aí na sua vida para você estar harmonizando, né? Um setor que é a escrita, que é um setor difícil também, né? Com a música. Como que isso aconteceu aí na sua vida? Na verdade, desde pequeno, quando eu inventava as bandas, inventava a letra de banda, desenhava as bandas fazendo show, desenhava as capas fictícias de disco, isso já ainda criança, né? E aí não tive dúvida, na hora de fazer o vestibular, fiz para comunicação social e já entrei na faculdade fazendo fanzine, organizando evento, então foi um início ainda amador, mas logo foi se tornando algo profissional, comecei a colaborar com jornais de música, revistas de música, até coluna em jornal, e aí foi um passo. Só que aí chegou uma hora assim que eu fiquei meio cansado já do jornalismo, já tinha coberto todos os festivais independentes de rock no Brasil, já tinha entrevistado muita gente e estava sentindo falta de algo mais e encontrei nos livros o suporte que eu precisava para ir mais a fundo nas histórias, né? A gente poder realmente mergulhar na biografia dos artistas que eu reconheço como os mais legais, os mais originais, os mais bacanas. E aí tá o Planet Hemp, tá o Mundo Livre S.A., tá o Charlie Brown Jr., o Champignon, entre outros. Massa demais. Os que você citou aí, um cara que eu mais admirava, assim, era o Champion, né? Fala o que chamou a atenção nele, assim, aí top, a biografia do Champion lá. O Champion, pra mim, no Brasil, ele é o melhor baixista, não só baixista, um dos melhores músicos também que o Brasil já teve. O que chamou a atenção, assim, na vida do Champion, tanto pessoal, né, como artística, assim, pra você estar interessado em escrever nele? Então, interessante, eu não tinha tentado tanto para o Champ, apesar de já ter feito uma entrevista com revolucionários, até que eu estava num processo já de lançamento de um outro livro, e três pessoas completamente diferentes me procuraram e falaram: Cara, sabe quem que você tinha que fazer uma biografia? Eu falei: De quem? É do Champignon. Eu falei: Que Champignon? Champignon do Charlie Brown Jr., porque Chorão já tem muita coisa, mas ninguém fala do Champignon. E eu fui ficando com aquela pulga, e eu fui lá, eu coloquei na internet o nome do Champignon, e eu falei: Nossa, mas só tem notícia da morte do cara. Como é que um cara que três pessoas me falam, escreva sobre ele, e não tem nada sobre a vida dele na internet, só tem a morte dele? E aí comecei de leve a pesquisar aqui, pesquisar ali, e fala com outro, e falei: Nossa, esse cara é incrível, porque estão me falando que ele é um baixista precoce, que já toca desde novinho, já tocava muito, premiado, né? Foi baixista dos Sonhos da MTV, melhor baixista do 89, da Rádio Rock. E aí eu falei: bom, vou encarar isso aí. Não tem patrocínio, não tem ninguém, não é o jeito ideal de fazer um livro, eu tendo que investir do meu próprio dinheiro, do meu próprio tempo. Mas como a gente estava aí, tinha entrado numa pandemia, eu não podia também ir para a rua fazer algumas coisas, bom, então vou cair dentro aí de um livro novo. E aí comecei a escrever isso do Champignon e, de fato, assim, primeiro, a história é incrível, a história não só dele, como da banda. Não está contado em nenhum livro que tem por aí, nenhum conta com tantos detalhes a história do Charlie Brown Jr., muito menos a história do Champignon, de como ele conheceu o Chorão e nasce ali uma amizade, um amor e também um ódio depois, a ponto que as próprias irmãs, e aí eu sempre agradeço muito a família do Champignon, né, no caso a Lili, a Dani e o pai, porque a mãe do Champignon faleceu pouco depois dele, por terem abraçado o projeto, aberto o acervo da família para mim, com fotos nunca vistas antes, com informações, e até uma brincadeira que elas faziam, que elas diziam que em casa elas chamavam o Chorão de Pai Chorão. Pai Chorão porque o Champ passava muito mais tempo com o Chorão do que qualquer pessoa. Depois eles, né, também entraram naquela rotina de tocar de quinta a domingo, então, de fato, ele voltava de viagem, ficava um, dois dias no máximo em Santos, já saía para viajar de novo. Então é um livro muito emocionante, um livro que traz muitas informações e muitas respostas, Lucas, a perguntas que o fã sempre quis saber. Afinal, por que eles saíram lá, né, naquela briga que saiu o Marcão, saiu o Pelado, saiu o Champ, o Thiago já tinha saído,
que aconteceu de verdade que ninguém falava? E agora eu entendo por quê. Não podiam falar, existiam questões contratuais, mas eu, que não tenho contrato com ninguém, podia falar, e eu sou jornalista. Então é um livro que traz muitas respostas, mas também é um livro muito emocionante, porque afinal é um livro que tem um final trágico, todo mundo já sabe como a história acaba, mas não sabe como ela começa. E é um livro que eu fiz também com um papel secundário de ajudar a prevenir novos suicídios, sobretudo dos jovens, né? Acho que se em 2013, quando o Champignon faleceu, já era difícil, né? Porque faleceu o Champignon, o Chorão e o Peu do 9 milhões, os Sim. três num intervalo de 6 meses. Se ali em 2013 já estava difícil, já estava surgindo a tal da cultura do cancelamento, passado aí 12 anos, eu imagino que o jovem de hoje também passa, né? Muitas frustrações, a rede social traz muita frustração, desperta sentimentos ruins também, principalmente na juventude, e acho que é um dos objetivos do livro que eu acho que ele cumpriu e tem cumprido muito bem. Essa fase aí, depois da morte do Chorão, né? Eu sinto que o Champignon foi muito criticado, né? Tanto pelo Sim. público, pela imprensa. Você sente que teve alguma injustiça com ele, assim, a partir desse momento? Eu acho, não, eu tenho certeza que teve, e eu tenho certeza também que muitos daqueles fãs que se diziam fãs da banda e depois se tornaram verdadeiros haters, eu tenho certeza que eles ficaram com a consciência pesada durante muito tempo, porque quando você fica, é muito fácil você se esconder atrás de uma tela e ficar xingando e fazendo meme e tudo mais, e pior ainda, que não eram só os fãs, né? Muitos dos que se diziam amigos do Champignon por trás ou não por trás, também criticaram muito. A Vanessa, que é a presidente do fã-clube Champirados, ela me contou barbaridades que eu não tive nem coragem de colocar no livro, tanto nesse processo de hate quanto na morte dele, de ter gente comemorando a morte dele, uma coisa que você fala, que isso, que espírito de porco. Né? Então, coitado, porque as pessoas não sabem metade, ele nunca quis substituir o Chorão. Imagina um cara que é apaixonado pelo baixo, ter que abrir mão de tocar o baixo e ser colocado como vocalista, foi jogado na fogueira. Mas ele não quis. Na verdade, a banda estava cheia de dívidas, Sim. porque o Chorão vendia temporadas de show e pedia metade do cachê antecipado. E aí os contratantes começaram a cobrar. Ou vocês me pagam aquela metade ou fazer um show. Tem uns que nem queriam show sem o Chorão. Né? Então, as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que o Champignon já tinha declarado falência mais de uma vez. Ele já estava com muitas dificuldades financeiras. Ele era um dos que também precisava que a banda ou a banca, né, algum continuasse nativa, porque ele vivia da música, ele vivia de música há muitos anos, ele não sabia fazer outra coisa. Ele não fez faculdade, ele não tinha um plano B na Sim. vida dele, né? Então, assim, foi muito triste, muito duro, mas eu espero que tenha servido de lição, sabe, Lucas? Para muita gente, porque já tinha acontecido também algo semelhante com o Rodolfo, quando ele saiu dos Raimundos, né? Uhum. Então o pessoal faz hate, mas às vezes não sabe da missa um terço. E essa fase dele, você citou 9 mil antes, né? O que que você tem para falar dessa fase dele lá? Foi uma fase feliz na vida dele? Foi uma fase muito feliz, porque ele estava morando em São Paulo, foi um tempo que ele não morava mais em Santos, e aí ele se aproximou de grandes músicos, porque o Peu tinha tocado com a Pitty, né? Sim. Gravou lá o primeiro disco, então o Peu Souza já era um baita de um guitarrista. Aí junta com o Júnior Lima, né? Que o pessoal só pensa em Sandy Júnior, mas o Júnior é um monstro da bateria também, um cara que entende de estúdio, né? E ainda chamaram um outro cara para cantar. Então a formação do Nove Anjos era uma formação sedenta, ensaiava pra caramba, os caras tocavam muito bem, e tinha um futuro promissor, porque era o Júnior investindo ali num projeto. O Júnior levou eles lá para Califórnia, eles foram para Hollywood gravar o produtor estrelado, então tinha tudo para dar certo, né? Mas é isso. Aí os fãs, parte dos fãs sempre fica fazendo hate em vez de ajudar. E dizem muitas pessoas entrevistadas que o Chorão também fazia de tudo para atrapalhar as bandas do Champignon. Que assim foi muito difícil para todo mundo aquela briga que eles tiveram. Mas o Chorão ficou muito incomodado com o Champignon. Por isso que eu acho que não é demais a gente falar que é uma relação de amor e ódio. Porque eles se amavam loucamente, mas também quando brigavam, e brigaram várias vezes de sair no soco, no tapa mesmo, de se agredir fisicamente. E o Champ, quando conheceu o Chorão, tinha 12 anos. O Chorão Sim. já tinha 20.
Só que, né, depois o Champion foi crescendo, se tornou um cara grandão, forte, então também não ia levar qualquer desaforo para casa, né? Agora ele falava que ele passava, mas é muito triste, tem uns episódios contados por namoradas dele, assim, dele perdia um rumo quando o Chorão causava, né? De ligar para ele, e a Natália namorava com ele naquela época, ele acabar de falar no telefone e jogar o telefone na parede. Esse cara, Chorão não muda, não adianta, ele nunca vai mudar. Então o Champion era um cara muito tranquilo, mas o Chorão às vezes tirava ele muito do sério. Então, assim, na volta dele para a banda, houve vários momentos que acabou o show e ele foi embora. Ele nem ficou com a banda para voltar todo mundo junto. Ele tentava pegar o primeiro voo da madrugada e ir embora, sabe? Porque ele precisava do dinheiro. Claro que ele amava o Charlie Brown Jr., sem dúvida. E o Nove Mil Anjos daquela vida curta, né? A banda durou 2 anos, mas também fiquei muito feliz porque eu consegui entrevistar todo mundo, inclusive o próprio Júnior, que contou assim, com a voz muito embargada sobre o último momento que ele teve com o Champignon, e o Champ não parava de agradecer pela oportunidade que o Júnior tinha dado a ele de ter tentado fazer mais uma banda, né? Afinal de contas, era a banda de um cara que era da Pitty, né? Um outro que tinha sido do Charlie Brown, uma banda que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente, talvez um momento, né? Não deu certo, mas eles foram parar dentro de um celular da Nokia. Você comprava um celular Nokia, já vinha com o disco dentro. Foi aquela transição, né, do disco físico para o digital. O Nove Mil Anjos também tem uma história muito legal contada, assim como o Revolucionários, que foram as duas bandas que o Champion teve nesse inteirinho, né, nesse intervalo que ele estava fora do Charlie Brown Jr. 9 Mil Anjos, inclusive, teve a estreia no VMB, né? A MTV deu lá uma transmissão top, né? Uma propaganda top ali. Foi todo mundo focado, né, em ver o 9 Mil Anjos ali. A Sandy anunciou, né? E o que você vê, assim, que é o motivo do 9 Mil Anjos ter acabado? Foi muito essa intervenção também que veio do Charlie Brown? Ou teve alguma coisa do público, alguma coisa comercial mesmo? O que você vê que foi o principal motivo, assim? Acho que teve um pouco de tudo isso, Lucas. Teve um pouco de a imprensa não gostou, assim, não tanto, a imprensa não. Alguns gostaram, porque tem jornalista, cara, que sempre vai elogiar, mas tem uns também que são bem sinceros e não gostaram, falaram muito mal. Uhum. Houve também uma questão que na época estava rolando um uso de drogas, o Júnior não, mas o Champ estava usando drogas, etc e tal. Teve uma questão que todos eles precisavam de grana. O Júnior era o único que estava bem de dinheiro, mas o Champ já vinha numa maré baixa, porque quando ele saiu do Charlie Brown, ele ainda tinha algum patrimônio, mas ele investiu muito no Revolucionários. Ele fez clipe, cara, com grua. Grua é tipo aquele negócio que a câmera vai lá em cima, você uma escada, assim. Então ele investiu porque ele queria provar para todo mundo que ele conseguia ter uma outra banda de sucesso, né? E aí ele patrocinava o Revolucionários. Então ele ficou muito tempo gastando dinheiro com um monte de coisas da vida pessoal e profissional, e aí no 9 milhões ele precisava ganhar dinheiro, e não estava rolando shows com cachês altos, com nada disso. Eles estavam naquele início, o Júnior bancando e eles fazendo show de divulgação. Então primeiro teve, como você bem lembrou, essa estreia na MTV, depois teve um show só para convidados, no Estúdio SP, com cobertura desses sites de fofoca todo, com um bando de gente famosa, que obviamente, né, 3 famosos convidam seus amigos que são famosos também. Mas demorou, assim, não estava engrenando, não estavam conseguindo vender show, sabe? Foi bastante difícil esse início. Eu não tinha uma grande gravadora tradicional por trás, também não tinha. Faltou uma companhia clássica, talvez, por trás. Mas, enfim, vida que segue, né? Aí o Júnior cansou, e o Júnior, o Júnior conta isso, depois de muito tempo de um ou outro falando, vou sair da banda, vou sair da banda, vou sair da banda. Um dia o Júnior que se emputeceu, porque ele falou, cara, às vezes quando eles me ligavam, eu já começava a ficar meio passando mal, porque ia ser meio tenso, ia ter estresse, e aí ele resolveu sair. Então acabou a banda. Por isso que o 9 Mil Anjos foi pro céu cedo. Infelizmente, que era uma banda muito boa, né? Musicalmente, assim, é profissional lá em cima, né? Falando da relação do Chorão, né, com o Champion, igual você lembrou aí, a relação de amor e ódio, né? O que você acha que prevaleceu mais, assim, a partir do momento que o Champion ficou sabendo da morte do Chorão? O amor falou mais alto ou o ódio? Não, o amor, claro, claro. Não, inclusive, ele foi o primeiro a chegar na casa do Chorão, né? Muito complicado isso, porque justamente ele morava em São Paulo. Então, tem vários vídeos, várias matérias de televisão que o Chorão, que o Champion foi o cara entrevistado, assim como a Sônia Abrão, prima do Chorão, porque o
o Champ foi um dos primeiros a chegar na casa, e ele sentou ali na calçada e começou a chorar. Porque, cara, brigar faz parte, a gente briga com a namorada, briga com o irmão, briga até com os pais. Brigar faz parte, né? E ter banda também, depois de tanto tempo, é difícil você não brigar, né? Ser uma banda só paz e amor que ninguém, ninguém se discute. Mas ele ficou muito triste, com certeza isso aí abalou muito ele já estava abalado com um monte de outras coisas, né? Porque você vai vendo, né, pessoas do mundo do rock morrendo e às vezes umas mortes muito brutais. Eu lembro que o Champion ele declarou uma entrevista o quanto ele ficou muito impactado com a morte do Kurt Cobain, né, que deu um tiro na cabeça. Sim. E aí o que ele faz também? Né? Até que se prove o contrário, foi ele mesmo que deu um tiro na própria cabeça. Né? Porque até isso há pessoas que têm dúvidas se foi ele mesmo que fez isso. Mas pela minha reconstituição faz sentido, porque ele bebeu muito saquê naquele jantar e ele estava com uma série de problemas, não só profissionais, mas pessoais. E aí, cara, tem dias que você não está bem. O famoso dia de fúria, né? Aquele dia que você não está bem, que assim, você está na beira do precipício. Alguém te dá um empurrãozinho que você cai, sabe? Infelizmente, aquele dia, infelizmente mesmo, porque aquele 9 de setembro foi, inclusive, véspera do Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Né? Então, por isso a gente até faz muita questão de, em setembro, aproveitar que tem a coisa do Setembro Amarelo, sempre homenagear e sempre lembrar do champignon, porque, cara, a depressão é um negócio muito sério, é uma doença silenciosa. A Lili, que é a irmã dele, que é enfermeira, ela não tem dúvidas de que o que fez ele chegar a esse ponto foi a depressão. Aqui no canal eu tive a oportunidade de gravar com a Cláudia, né, que era a esposa dele na época. A relação dele com a família, assim, você vê que foi afetada também? Questão pessoal, assim, o que você acha que mais afetou? A música que afetava, a questão da droga? Porque é complicado a gente entender um músico da qualidade do Champion, né, sucesso que o Champion tinha, chegar na depressão, né? O que você acha que fez mais, assim, ele cair por esse caminho e afetar também a relação pessoal dele com a família? Cara, nós somos pessoas de carne e osso, artistas ou não, podemos ser jogadores de futebol famosos ou não, todo mundo tem seus pontos fracos, né? E sim, ele sofreu com muitas coisas ao longo da vida, ele teve alguns problemas, por exemplo, com a mãe da Luísa, né, a primeira filha dele, quando eles se separaram, durante um bom tempo não foi muito fácil, a família não viu a Luísa, né? Isso é testemunho das próprias irmãs do Champignon. Elas praticamente não tinham notícias, não viam a sobrinha, e ele sentia muita falta. Depois ela foi morar em Jundiaí, então ele tinha que sair de Santos para ir visitá-la em Jundiaí. Tinha momentos, cara, que ele não tinha grana para pensão, e, pô, se você não paga uma pensão alimentícia no Brasil, você vai preso. Então, ele passou por vários momentos. Tem até um testemunho de uma pessoa que estava com ele voltando de Jundiaí, ele furou o pedágio, cara. Porque não tinha dinheiro nem para o pedágio, porque naquela época ele era o Champignon, mas tinha um carro velho, sabe? Uhum. Então, tem vários momentos, assim, muito delicados, né? Tem amores do passado, né? Tem um amor especificamente que ele em algum momento queria voltar com ela, e aí, por outros motivos, não voltou. Então é muito difícil, cara. Chega uma hora que você tá triste, sabe? Que nada consegue te colocar muito para cima, e não é dinheiro que vai trazer essa alegria, não é nem às vezes o carinho do público que é suficiente para amenizar tamanha dor. E o Champignon estava sofrendo muito, essa era a verdade. Já não era da coisa da morte do Chorão, já vinha de muito tempo. Estava já uma panela de pressão, com muito sofrimento interno. Ele tinha conseguido comprar um apartamento em São Paulo, estava pagando as prestações, só que ele ficou duro, aí tomaram um apartamento dele. Pô, tudo que ele tentou construir ao longo da vida, ele foi ficando sem nada, cara. Um cara que tinha tido casas próprias, tinha tido carros bacanas, sabe? De repente o cara tem que vender um baixo, o cara teve que vender baixo para conseguir pagar a pensão, para conseguir comer, para conseguir fazer essas coisas. Mas o Champ, cara, ele era um cara tão simples, né? E inclusive depois de um momento ele também até se espiritualiza ainda mais, que quando ele voltou para Santos, assim, ele foi morar depois de um tempo num apartamento pequenininho, ele não se abalava com nada disso, era um cara muito simples, não ligava para aparência, não controlava se estavam pagando direito os cachês dele, sabe? Porque o negócio do Champ era amor pela música. Ele nunca foi um cara materialista. A relação dele com o dinheiro
Pelo contrário, ele ajudava a família, quando ele podia, ele ajudava pra caramba, ajudava os amigos. Não é à toa que os amigos mais próximos chamam ele de Luizinho, né? Ele é um querido, cara, um cara querido. Olha, Lucas, o que eu recebi de áudios nas entrevistas de pessoas que começam a chorar no meio da entrevista, não é brincadeira. E daí eu tive uma noção de quanto ele era amado. E falando assim do Charlie Brown em geral, né? Como que você vê hoje assim que ainda tá, né, toda essa disputa judicial, né, essa briga toda do filho do Chorão com os músicos, né, principalmente lá com o Marcão e com o Thiago, né? Como que você vê isso tudo na banda? Isso é uma coisa que já vem se arrastando de muito tempo também, que você tem conhecimento? Ah, já vem se arrastando um bom tempo. Na verdade, da morte do Chorão ali, né, já começa o imbróglio, né? Porque, afinal de contas, quem são os herdeiros? Ah, né? É o filho ou a mulher que ficou 10 anos aturando o Chorão lá, mais de 10 anos, né? Enfim, é muito complicado, mas eu acho, cara, que a gente infelizmente tem vivido aí uma sequência, não é só o caso do Charlie Brown, o caso da Legião Urbana também, com o filho do Renato Russo, né? A gente tem alguns casos no rock ou na MPB com essa questão dos herdeiros, que é muito chato. Eu dou uma força, acho que o Thiago Marcão, quem quer que seja, tem que levar mesmo. O Charlie Brown não pode acabar. O Charlie Brown é uma banda incrível, é uma banda que levou uma garotada, que era garotada mesmo na época, para gostar de rock, gosta até hoje. Fez uma fusão com skate que nenhuma outra banda conseguiu fazer no Brasil. Então, eu sou super entusiasta, acho que deixa o Charlie Brown rolar, sabe? Deixa o Charlie Brown continuar tocando, não importa. Pô, veja aí o Dead Fish mesmo, lá de Vitória. O Dead Fish só tem um vocalista, só o único original é o Rodrigo. E qual o problema? E qual o problema? Né? Enquanto tiver um cara original, eu acho que vale a pena. Acho que assim, quando sai todo mundo, aí realmente pode soar como uma forçação de barra, mas quero mais é que o Charlie Brown continue e quero mais também que contem a história também do Champignon, que contem a história do Marcão, que contem a história do Pelado. Cada um tem uma história linda, particularmente, né? Não só na banda. E quando a gente escreve uma biografia assim, igual você faz, corre o risco, né, de ter muita crítica, muita gente vai gostar. Como que foi a aceitação assim do público e da família também do Champion ali, principalmente a família mais próxima, né? Nossa, a família adorou. Assim, eu não gosto de usar muito esse termo, mas uma delas me falou isso assim: olha, você não é que fez justiça, não é essa a palavra, mas até que enfim a história do meu irmão está contada. Porque qual a questão, né? Quando só uma parte daquela banda domina a narrativa, né? A narrativa é Chorão é um ídolo, Chorão é poeta, Chorão é um super-herói, Chorão é o foda, todo mundo é desonesto, mas o Chorão não é, Chorão é o íntegro da banda. Pô, peraí, será que é isso, cara? O jornalista é um cara que tem que sempre duvidar quando só tem uma única fonte, né? O jornalista tem que perguntar, mas você aqui, é isso tudo mesmo que estão falando? Né? E é isso que eu fiz no livro. E aí eu fui vendo que, cara, peraí, tem uma outra história aqui, não contada, que precisa ser contada. Então, não é que tudo que foi falado de Chorão, de Charlie Brown até hoje esteja errado, não é isso. Mas o livro do Champignon, ele faz um contraponto, ele mostra um outro lado não contado das histórias, na visão daqueles que nem sempre estavam com o microfone na mão. Porque se você estivesse fazendo uma live agora, quem é que você acha que estaria aqui? Era o Chorão, não ia ser o Champ. Uhum. Não ia ser o Thiago Castanho, né? Ia ser o Chorão. Você vê todas as entrevistas da MTV, da TV, quem é que está falando? É o Chorão. Né? E os outros não eram muito ouvidos. A real é essa, os outros não eram tão ouvidos. Ele era o porta-voz. Então agora, com o livro, o Champ e outros foram ouvidos. E isso foi muito importante. E você pensa em transformar algum desses livros aí em audiovisual também, alguma coisa para cinema, alguma coisa assim? Cara, eu adoraria transformar em tudo. Acho que essa história é tão bonita, não só do Champ, mas a do Charlie Brown mesmo, uma história tão bonita, cara, que serve de exemplo para muitas bandas, inclusive, do que fazer e do que não fazer, que eu adoraria que virasse série, que virasse filme, que virasse exposição. Eu ficava imaginando isso aí virando um musical, sabe, no Sim. teatro. Cara, seria uma coisa incrível, porque agora tem feito muito musical, né? Tem o Paralamas, tem o musical da Cassia Eller, tem da Rita Lee. Porra, se fizesse um do Charlie Brown, seria incrível, mas tem que fazer com a narrativa da verdade, e não do idolatria de um só e todo mundo é coadjuvante, porque não é. Quando você começou, Lucas, falando que você admirava o Champignon não só como o melhor baixista da banda, mas como o melhor do Brasil, eu ouso dizer mais. Com todo respeito a todos que tocaram e tocam no Charlie Brown, até a morte do Champignon, eu acho que ele era o melhor instrumentista,
porque ele tocava piano, ele tocava tudo, cara. O Champ é um cara que tocava tudo. Além de ter mostrado que sabia cantar e fazer letras, porque ele fazia isso no Revolucionário. Então ele era um músico completo, ele não era ali só um suporte para o vocalista, não. Ele era um cara muito importante, não um coadjuvante de luxo. Nenhum deles, todos tocavam muito bem, né? A real é essa, uma puta banda. Então eu espero que façam tudo, Lucas. O livro está aí para isso. Agora, o que está ao meu alcance, talvez mais fácil, seria fazer um audiolivro, né? Um livro narrado, etc. e tal. Até rolou, está no Globoplay, na plataforma de áudio do Globoplay, uma série muito legal, chamada O Errado que Deu Certo. Foi feita por um estúdio de São Paulo, muito legal, participei também. Achei que eles conseguiram fazer algo bem isento, sabe? Isento mesmo, sem puxar sardinha para nenhum lado. E aí, usando o meu áudio, o áudio de outras pessoas também, ficou bem legal, muito costurado. É o Estúdio Mood que fez, parabéns. Vale a pena quem não ouviu. O certo que deu errado. O errado que deu certo. Massa demais. E Pedro, tem alguém aí no Brasil que você pensa ainda em fazer uma biografia assim? Um cara focado, né? Ou uma banda que você pensa em criar alguma coisa? Ah, tem várias. Tem várias que eu gostaria, né? Mas aí eu estou num momento, Lucas, depois de eu fazer 9 biografias, já ter feito 19 livros, cara, eu quero fazer a biografia de alguém que está afim que faça a biografia. Afim é o quê? Afim é dar entrevista só? Não. Que faça a correria junto comigo. Porque senão é muito difícil, né? Eu fico 2 anos trabalhando, dedico minha vida, gasto dinheiro, para depois eu fazer o corre sozinho, é muito difícil, né? Inclusive é o caso assim que eu estou num impasse danado, porque eu fiz essa biografia aqui do Plant Hemp, cara, Sim. eu tenho respeito, né? E agora a gente rescindiu o contrato, porque a editora que lançou esgotou o livro, não tem mais para vender, o contrato aí voltou para mim, e aí a banda resolve acabar. A Plant resolveu acabar. Sim. E aí as pessoas falaram, pô, mas ainda não tem, por favor, agora que é a hora, você tem que lançar e tal. Cara, eu só vou investir meu tempo, meu dinheiro, sei lá, de repente a banda pelo menos fala, não, a gente libera para você vender no show, no mínimo isso. Sim. Então eu não vou eu ficar correndo atrás sozinho para divulgar um negócio que, na real, não sou eu que estou aqui na capa. Quem está na capa é Marcelo D2, Benegão, não é o Pedro de Luna. Então, eu estou numa batida de fazer com quem tem a fazer. Então, nesse momento, eu estou escrevendo uma biografia, só não posso dizer ainda de quem é, mas não é da música. É a primeira vez que eu estou fazendo uma biografia de alguém do esporte. Eu estou muito feliz, porque é uma biografada, uma mulher, e ela está participando muito. Ela me passa contato, me responde, me tira dúvida. Ela e a equipe dela. E é isso que eu preciso, de alguém que some, né? Não queira só ser homenageado, senta no trono e vai lá, consiga matérias para mim, me convide para eu subir no palco e falar 5 minutos e ganhar muito dinheiro. Não, pô. Porque a vida de escritor não é assim. A vida de escritor não é igual a do músico. A gente não ganha dinheiro assim, né, como eles ganham, né? Tudo bem que eu acabei de chegar de uma palestra que fui dar em Vila Velha, mas é raro. É uma vez a cada 2 meses, né? Sim. Então é isso, cara. Eu não posso contar ainda de quem é, mas ainda esse ano vai sair e vocês vão ver que é muito legal, porque também toca em questões de saúde mental e saúde física e outras coisas mais. E já aconteceu de você escrever uma biografia assim e a pessoa falar, não quero que você escreva, não quero que você põe isso. Como que lidar nessa situação assim? Já aconteceu isso com você? Então, não aconteceu porque eu não deixo ninguém ler antes do livro sair. Que é, de novo, essa questão da relação entre o biografado e o biógrafo. Uma coisa é você me contratar. O Lucas quer me contratar para escrever sobre ele, então você vai me pagar, a gente vai assinar um contrato, Sim. e eu estou prestando um serviço para você. Então você vai querer fazer do jeito que você quiser. Se você quiser que o título seja Lucas o Lindão, tá bom, você que está pagando, então vai ser Lucas o Lindão. Sim. Agora, não foi o caso. Nenhum desses livros, nenhuma dessas bandas, nem a família do Champ, ninguém me deu um centavo. O esforço é todo meu. Então, hoje a lei brasileira, depois daquele episódio do Roberto Carlos, determinou que não precisa pedir autorização para fazer biografia. Então, quando me perguntam se é autorizada, eu falo, autorizada não, é consentida. Ou seja, o que é consentir? Tudo bem, estamos sabendo o que você vai fazer e estamos à disposição para o que você quiser, pode perguntar para a gente. Mas rala aí. Mas rala aí. Então eu vou ralar e eu vou entrevistar todo mundo que eu achar importante, eu vou tentar entrevistar. Então nunca aconteceu disso, de censurar, de dizer que não vai sair, de mudar, de tira. E pelo contrário, quando saiu a biografia do Planet, eu tive um problema com o empresário na época, porque aí que ele leu o livro e achou, não sei se ele achou que ele ia riscar, o que ele queria botar, nananã, e não, cara. Sou jornalista nunca mostra a matéria para ninguém antes de sair a matéria, você tem que ler depois.
goste ou não goste. E é isso, né? O que eu acho que faz a biografia ser boa é uma biografia que conta as verdades, e não só as coisas bonitas que aquele biografado faz. Tem que contar o podre, porque todo mundo faz cocô, cara. Todo mundo faz cocô, todo mundo dorme, todo mundo é igual. Não existe gente perfeita. Perfeito só Deus, cara. E essa coleta de dados que você faz, sim, as pessoas ficam com receio de falar as coisas na entrevista? É difícil arrancar essas coisas das pessoas? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que elas entendem, até porque todas as entrevistas são individuais, né? Eu faço sozinho. Sim. Então, quando eu estou lá conversando, eu falo: olha, agora é o momento, tipo terapia. Sua DR. Fale tudo o que você quiser, que vai estar no livro. Você não sabe o que estão falando de você, né? Também não é o caso, mas fale o que você quiser. E eu acho que é muito bom, porque até para o cara, quando ele tem alguma mágoa, né, algum ressentimento, e ele extravasa isso, eu acho que ele não fala para entrar no livro no sentido de revanche, sabe? Eu não acho que a intenção seja essa de polemizar, acho que fala porque ele quer tirar um negócio de dentro dele, né? Então tem muitos episódios assim, principalmente quando o cara sai da banda ou ele é saído da banda, né? Ninguém gosta de ser mandado embora, a verdade é essa, né? E aí é bom você ouvir as duas versões, do cara que saiu e da pessoa que o tirou. Então, é uma coisa natural. Massa demais. Pedro, pra gente finalizar, eu queria que a gente deixasse aqui uma homenagem, né? Como eu te falei, o campeão dos músicos que eu mais admirava no Brasil. Você passou por tantas entrevistas, né? Conheceu muito a vida do campeão, estudou muito, né? Fale em poucas palavras pra gente quem era o campeão. Nossa, em poucas é difícil, mas, cara, eu acho que é isso. O Champion era um cara iluminado e divertido e muito simples. Acho que são três palavras que definem bem ele, porque todo mundo fala assim, da risada dele. Falou, cara, a risada do Champion era uma delícia, que ele ria alto. E ele ria, ele estava sempre feliz. Simples, porque, como eu falei, ele era um cara realmente simples, não era um cara ligado em coisas materiais, e um cara muito iluminado, porque depois você agora vai começar a perceber, eu conto isso no livro, que ele tinha um ritual que, quando era um momento muito importante para ele, ele ia de branco. Ele usava branco. Então, quando nasceu a primeira filha, a Luísa, né, na verdade, ele só viu a Luísa porque a Maria Amélia, infelizmente, estava na barriga quando ele partiu. Então, ele foi no nascimento, aí usou branco, casou de branco. Às vezes tinha uma coisa muito importante, uma gravação, que ele ia lá de branco. Às vezes, um show que ele considerava muito importante, ele ia de roupa branca. E isso até foi antes dele começar a estudar a doutrina espírita e tal, porque teve um momento que ele realmente começou a estudar, a frequentar, fazer evangelho no lar. Ele era um cara muito espiritualizado. Você pega o disco do Revolucionários, ali é um disco super importante, super legal, mas infelizmente também poucos conhecem esse disco, essa banda, né? Sim. Eu acho que é isso, acho que eu posso definir ele nessas três palavras: simples, divertido e iluminado. Só compartilhar agora, eu lembrei aqui, uma das histórias mais legais que eu ouvi aqui no meu canal, uma entrevista que eu fiz com o Cello do Detonautas, ele me contando, né, que o Rodrigo faleceu, né, todo mundo tava lá no enterro do Rodrigo, e o filho do Cello tava nascendo no hospital, né, e o Champion foi lá pro hospital, esperar o Cello lá. Quando o Cello encontrou ele, ele falou com o Cello: eu vim aqui para prevalecer a vida, né, enquanto todo mundo tava lá no velório, o Champion tava lá no hospital, lá guardando o Cello também, com o nascimento do filho do Cello. Uma das histórias mais legais que eu já ouvi aqui no canal. Que coisa linda. E é isso, o Champion era um cara da vida, não era um cara destrutivo da morte. Ele sempre falava de vida, isso aí, de amor, de alegria, um cara super família, sabe? Mas foi um baque, né? Infelizmente, para a família toda dele, foi uma coisa que ninguém esperava, foi muito triste, mas você vê que no velório dele estava tão cheio quanto o do Chorão. Sim. Né? Não teve algumas coisas, mas estava lá o pessoal dos Raimundos, né, de outras bandas. Ele era um cara muito querido mesmo. Inclusive, se você pegar depois de ler o livro, você vê que nesse momento que estava fora do Charlie Brown, várias pessoas ajudaram ele. O próprio Digão chamava ele para cantar em shows do Raimundos, o Di Ferreiro do NX0 também chamava, participação, Champignon. E aí o próprio Champ, quando ele teve um projeto também pouco conhecido, que se chamava Music Legends, que ele tocava em São Paulo os clássicos do rock nacional e internacional, cara, ele sempre convidava alguém para participar dessa noite que ele fazia, e passou gente de todas as bandas lá: André Kisser, do Sepultura, gente do Nat Roots, Gigão, do Raimundo, um monte de gente legal, porque o Champion era tão querido que, cara, como é que você vai dizer não para um cara tão bacana como aquele, né? E com certeza vai ser um som bom, porque, pô, é um cara que toca pra caramba, que tá ali na
na frente do Music Legends. Então, apesar de não ter conhecido o Champ pessoalmente, hoje eu sou um puta de um fã dele, cara. Sou um fã, um baita do admirador. Eu espero ter feito a minha parte, porque hoje, ao contrário, Lucas, daquele início que eu botava na internet e não vinha nada anunciar a morte, hoje você bota no Champignon, vem um monte de coisas. Então, que bom, né? Que agora o Champignon também tem o seu valor reconhecido. Top demais. Pedro, quer divulgar alguma coisa, passar alguma rede social? Fica à vontade, viu? O espaço aí é todo seu. Tá bom, Lucas. Olha, eu só queria de novo aqui mostrar, então, para quem estiver interessado, o livro chama-se Champ, A Incrível História do Baixista Champignon, do Charlie Brown Jr. Esse livro está à venda em impressão sob demanda, em sites como a Amazon, Estante Virtual, Um Livro. Tem também o Plant Ramp, ainda dá para comprar de outras pessoas na internet. O nome dessa biografia é Mantenha o Respeito. Também recomendo com força essa outra biografia minha chamada Brodagens, muito legal. O cara daqui da capa hoje é o guitarrista do Benegão. Sim. Gosto muito da biografia do Speed. O Speed era da dupla Black Alien Speed, foi do Plant Ramp também. Quero mostrar aqui uma biografia de um festival, Histórias do Porão, é a biografia do Festival Porão do Rock, sim, de Brasília. Então, legal, fiz uma biografia de um festival, espero fazer de outros. E, para finalizar, queria mostrar aqui a biografia do Mundo Livre S.A., que é uma banda do Mangue Beach, ícone lá de Recife. Agora estão super felizes, porque o Carnaval do Rio, ano que vem, uma das escolas vai homenagear o Mangue Beach. Foi daqui que saiu o Otto, o cantor Otto, foi do Mundo Livre. Também um baita livrão de 552 páginas. Esse eu tenho ainda para vender direto comigo, mas quem quiser também, vai na Amazon, Estante Virtual, Magalu, todos os sites que você encontra lá os livros do Pedro Gil Luna. E mais uma vez, Lucas, obrigado pelo espaço. Obrigado. Passa a rede social também. Por favor, olha, já esqueci. Então, o livro do Champ, eu vou falar mais do Champ, que foi o tema aqui. Quem quiser seguir, tem 400 e tantas postagens em ordem cronológica, contando um pouquinho dessa história. Biografia Champ. Então, vai lá no Instagram, @biografiachamp. O Plant Ramp, biografia Planet Ramp, e do Mundo Livre, biografia Mundo Livre S.A. E o meu Instagram, se tiver interesse, também quiser comprar um livro direto comigo, Pedro de Luna Freire. Lembrando que o do Champ eu não tenho mais, tem que comprar realmente pelo e-commerce, pelos canais de marketplace, porque vende um, imprime um, é assim que funciona. Então eu não tenho mais em casa, é assim. Mas quem sabe, né, coisas aconteçam que justifiquem aí uma segunda rodada de impressão. Massa, vou estar colocando tudo aqui na descrição do vídeo também. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado pelas histórias. Para mim é sempre satisfatório, assim, falar principalmente do Champignon, né? Porque eu não conheci pessoalmente, você também nunca tive a oportunidade de ir em show do Charlie Brown. Sou aqui do interior, o Charlie Brown nunca veio muito aqui perto, né? Mas para mim é satisfatório, viu? Muito obrigado mesmo. Ô, Lucas, obrigado. E para finalizar, queria muito obrigado, não só aos entrevistados, mas também ao pessoal que participou da vaquinha, tá? Porque o livro do Champignon foi feito com financiamento coletivo. Nossa. Então, aqui no final do livro, tem o nome de todo mundo, não vai dar para ler, claro, né? Mas eu queria agradecer ao pessoal que participou aqui do crowdfunding, porque foi graças à galera que comprou antecipado que eu consegui fazer o livro, já que eu faço tudo na marra, na independência, sem patrocinador, não ganho edital, nada acontece na minha vida, então eu faço na marra mesmo, que é assim que eu aprendi a fazer. Mais uma vez, obrigado, Lucas. Obrigado a todos que assistiram. Nossa, obrigado, viu? Saúde e sucesso para vocês sempre. Obrigado, um abraço.